Imagina esse livro que é de ficção, mas não tem absolutamente nenhuma trama e um enredo que praticamente não existe. Dá a impressão de ser um livro extremamente chato e insosso. E eu garanto para vocês que com certeza ele seria se não tivesse sido escrito por Joris Karl Huysmans. Esse escritor francês que fez essa obra absolutamente fantástica chamada As Avessas, na tradução brasileira. E eu gostar muito desse livro talvez diga mais sobre mim do que eu gostaria de expor aqui no vídeo. Sem enredo ou uma trama, esse livro ele é basicamente pura pirotecnia exibicionista de erudição da forma mais indulgente possível. E o que mais você pode querer da sua literatura, não é mesmo? Um aristocrata chamado Jean se encontra desiludido com a vida intelectual e com a burguesia e resolve se isolar no interior. Decide experimentar o melhor da vida em todos os sentidos possíveis e também usando todos os seus sentidos para ter o máximo de prazer concebível pelo ser humano. E como que ele faz isso? É basicamente essa a história desse livro, se é que dá para chamar isso de história. Ele tenta buscar por esse prazer lendo e também comentando sobre a literatura romana, admirando obras de arte, relíquias do passado, experimentando perfumes excêntricos, comprando móveis caros, filosofando, fazendo experimentos psicológicos com um jovem afeminado, tentando transformá-lo em um criminoso ao expô-lo a vícios de que o jovem não teria dinheiro para conseguir pagar depois de viciado, e é claro também decorando uma tartaruga com pedras preciosas que acabam se tornando muito pesadas para que o pobre animal consiga sobreviver. Vivendo então essa vida de herdeiro que todos nós gostaríamos de ter. E entre outras muitas coisas, esse livro ele é basicamente uma grande divagação que esse personagem vai fazendo sobre arte, sobre a vida, a decadência da sociedade e de seus pares. Jean vai falando de história, fazendo esses pequenos ensaios sobre algumas ideias que ele tem, de assuntos que estavam na moda naquela época. Também vai falar sobre a literatura francesa e mostrar o apreço que ele tem pelos poetas malditos, que não é só um mero reflexo da identidade decadente desse personagem. E é claro que, como todo bom fã de poesia, ele eventualmente contrai sífilis e passa a ter pesadelos, e vai adoecendo e enlouquecendo isolado de Paris. Sinceramente, se essa sinopse não ativou os receptores de dopamina, talvez literatura não seja para você. Sinto muito dizer, mas alguém teria que ser sincero. Ou talvez eu só seja realmente um péssimo vendedor de conteúdo para conseguir ilustrar o quão curiosa e fascinante essa obra aqui é. Os solilóquios de Jean são a trama. O estilo erudito de Huysmans, que traz vida e personalidade para esse personagem, é muito fascinante de ler e incrivelmente inspirador, para ser bem sincero. Apesar de toda a pompa e erudição, não ficam muitas dúvidas sobre o quão patética é a figura de Jean. E também o quão baixa é a consideração que esse personagem tem por qualquer outra pessoa que não tenha produzido algo que ele ache digno de consumir. Ainda assim, exatamente por essas idiosincrasias e a utilização da erudição como justificativa para esses atos torpes, é que Jean se torna um personagem tão singular e interessante de acompanhar o mais próximo possível. E a escrita e o estilo de Huysmans eleva esse período que a gente vai passar isolado com Jean para as alturas. Eu poderia ler 800 páginas sobre as descrições que o Huysmans faz sobre o ambiente, onde ele vai incluir os detalhes da madeira, os aromas, as cores que estão cintilando pelos cristais cuidadosamente posicionados nessa residência que é praticamente barroca. E eu admiro muito o Huysmans por ter tido a ousadia de escrever um livro que é, basicamente, sobre absolutamente nada e que ao mesmo tempo parece tratar sobre todos os assuntos que interessavam ao autor. E ele não fez isso através de ensaios, mas sim através dessa persona altamente questionável e intrigante. Daria para resumir As Avessas como sendo um ensaio estético sobre a decadência do intelectual erudito, mas não ache você, leitor, que existe aqui um pedágio de conhecimento para que você consiga adentrar nesse chateau e aproveitar a mensagem desse livro. Independente da sua bagagem, a experiência ainda assim vai ser muito frutífera, vai ser muito divertida, para dizer o mínimo. E a escrita por si só
tem aquele floreamento que causa pequenas descargas elétricas entre os neurônios, dando aquele tipo de prazer que a gente só poderia definir como sendo primordial. Enquanto Jean tá lá admirando as suas pinturas, tá falando sobre Petrone e Virgílio, comparando quem que é melhor, quem que é pior, quando ele fica parágrafos e parágrafos elogiando Baudelaire e falando sobre todos esses pequenos luxos que ele importa de países asiáticos, a gente tem esse narrador onisciente que às vezes descreve as coisas com essa ironia, nem tanto velada, mas às vezes meio discreta, que dá um certo ar de humor para aquela situação que a gente está vendo. De humor, mas também de profunda erudição de Huysmans. As coisas que ele descreve é realmente da forma mais precisa possível para que a gente consiga ver os padrões nos tecidos e nas tapeçarias, sentir a aspereza das madeiras e das roupas que estão sendo utilizadas, mas sem nunca deixar de mostrar que Jean, achando que seus pares são só esses idiotas que se acham demais e vivem essa existência oca e sem significado, não percebe que ele provavelmente é o maior dos exemplos dessas espécimes que ele tanto despreza. E mesmo que essa ironia se perca para o personagem de Jean, para nós, leitores, e para o próprio narrador, fica extremamente óbvio. É um livro que fascina e desperta a curiosidade. E ele faz uma coisa que eu particularmente gosto muito, que nesses episódios que são praticamente mini histórias da literatura ou da arte, elas conseguem abrir o seu apetite para outros autores e outros artistas. E é uma coisa que eu sempre acho muito bem-vinda quando é bem feita. Erudição por erudição pode cair muito nessa armadilha de ficar enfadonho e afastar possíveis leitores de apreciarem aquilo que o autor gostaria que a gente apreciasse. Mas aqui é feito de forma interessante, eu não consigo dizer se é exatamente feito de bom gosto, mas o que importa é que é muito bem feito. A nota que eu dou para esse livro são 3 esmeraldas e um perfume.